A expectativa do mercado para a taxa básica de juros no final deste ano foi reduzida para 4,75%. Eu ouvi outros aí falando até em 4,5%. O dado consta na última pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central nesta semana. O levantamento ainda apontou um cenário em que o dólar deve chegar a R$ 4,00 até o final do ano. Mas o que a gente deve fazer para investir o dinheiro de forma inteligente e segura em tempos de crise econômica e com esses movimentos aí da economia? Sobre o tema, a gente conversa agora com o especialista em investimentos, Fabiano Garcia de Borba. Seja bem-vindo, Fabiano. Tudo bem? Obrigado, boa noite. Bom, Fabiano, primeiro com a Selic, tá? Caindo cada vez mais, pelo menos o relatório da XP que eu li agora essa semana falava em 4,5%, o Banco Central fala em uma projeção de 4,75%. É por aí mesmo? E o que a gente faz com a taxa baixa, a taxa Selic baixa? Para onde eu corro? Exatamente. Então, fala-se nesses cortes, né, que, enfim, agora no mês de agosto aconteceu esse corte para 5,5%, né, era esperado ali em torno de 5,75% a 5,5%. Nós ainda temos 2 reuniões do Copom, tá, né, uma que vai ocorrer no final desse mês ainda, né, ela ocorre a cada 45 dias e outra em torno ali do dia 12 de dezembro, 11 de dezembro, se eu não me engano. Então, a gente teriam 2 cortes bem expressivos para a gente chegar a níveis de 4,5%. Tá? O que fazer, tu comentaste sobre o que tu leste sobre a XP, né? Sim. Enfim, nosso escritório hoje também é vinculado a uma corretora, é credenciado a uma corretora, só que é a corretora Guide. Então, assim, as corretoras, elas têm esse panorama do mercado acelerando demais essa queda de taxa Selic, até mesmo que o Brasil precisa voltar a crescer. Sim. A gente viveu nos últimos anos aí um retrocesso muito grande, então essa queda na Selic, ela vem ao encontro, né, desse crescimento que o Brasil tanto procura aí. Ele vive um momento cíclico contrário ao resto do mundo, né? Sim. Enquanto o mundo crescia, nós aí perdíamos espaço. Agora, na prática, o que a gente deve fazer? Por exemplo, a Selic, se eu não me engano, a poupança está atrelada à Selic de alguma forma. Sim. E aí a poupança, com essa queda, passa a ser cada vez menos uma ideia interessante para as pessoas guardarem o seu dinheiro. Exatamente. Hoje, basicamente, o que as pessoas devem pensar? Deve se arriscar um pouco mais, por exemplo? Na verdade, assim, essa visão de risco, retorno, ela precisa de um embasamento muito forte. Tá? Quando a gente fala em buscar especialistas que entendem de investimento, eu sempre falo para ter esse cuidado, a gente já falou sobre isso outras vezes. Escritórios que estejam credenciados a corretoras, né, vinculadas à CVM, que tenham essa regulamentação do Banco Central também, isso é fundamental. Sim. Né? Através de bancos também é hoje, vamos dizer assim, possível buscar rentabilidades maiores, mas muitas vezes isso está atrelado realmente ao risco. Fundos multimercados, fundos de ações, e muitas vezes o profissional que está ali, ele não tem o tempo, né, como existe dentro dos escritórios somente focados em investimentos para dar aquela atenção especial para o cliente. Sim. Então, essa exposição ao risco, ela também é importante, mas ela não precisa ser o passo fundamental para buscar uma rentabilidade melhor. Existem produtos dentro da própria renda fixa que conseguem buscar rentabilidades em torno de 6%, 7% ao ano. Superam bastante a Selic, né, que está em 5,5%. Bom, então, para você entender em casa, rapidamente, Fabiano, qual a diferença entre investimento em renda fixa, quais são os mais atrativos, pode estar 1 ou 2 hoje, né, e os de renda variável. Existem de renda variável que oferecem um risco, digo assim, controlado, podemos dizer assim? Existe. Na verdade, todo fundo, né, de ações, ele vai ter uma carteira, né, o gestor ele vai gerir isso. Né? Ou você vai buscar diretamente na bolsa ações específicas. Sim. Tá? Lá no escritório, por exemplo, nós temos um responsável, o head da mesa variável, onde ele cuida só de ações. Então, ele vai buscar o quê? Ações que estejam fora do preço delas. Por exemplo, Petrobras, a gente viu no panorama abaixo dos R$14 ano passado. Então, era uma ação que ela tinha um fundamento para estar acima dos 20, chegar a R$30. Então, foi um dos papéis indicados no ano passado, por exemplo, chegou a níveis de R$29 já esse ano. Sim. Então, ela cai, passa abaixo de 25, indica para o cliente comprar novamente. Então, estou dando o exemplo de uma ação. Tá. E os gestores de fundos, normalmente, eles vão fazendo essa troca, essa manutenção nas carteiras. Existe uma volatilidade
que esse fundo ele vai aderir ou não. Então, existem fundos menos agressivos, sim, para quem está iniciando nesse processo. Sim. Bom, agora, a gente tem uma visão de alguns especialistas e eu quero ver se tu concorda. O momento é favorável para a compra de imóveis destinados à locação, uma vez que os preços dos ativos ainda estão defasados por conta da crise econômica, estagnação e tudo mais. Essa também é uma boa alternativa, fora papéis e coisas do tipo? A compra de imóvel, ela precisa ser muito bem, vamos dizer assim, pautada em alguns fundamentos, aonde localização, né, o preço do imóvel, quanto ele vai te gerar de retorno no teu investimento. Não adianta nada você comprar um imóvel de R$500 mil e receber um aluguel aí de R$1.000. Né? Você fica muito atrás da possibilidade de rentabilidade que você conseguiria em um investimento de renda fixa comum também. Por exemplo. Porque você paga imposto sobre isso, você tem o seu dinheiro preso, você não tem uma liquidez. E hoje existe um mercado de fundos imobiliários, né? Onde você pode investir em imóveis e receber esses juros mensal isento de imposto. E a partir do momento que você precisar da liquidez, você vai na bolsa e vende esses ativos também. É bem antiga aquela concepção de vou comprar um terreno, vou comprar uma casa e vou... Tem que respeitar porque existem pessoas que têm uma expertise e conhecem quem sabe realmente... fazer isso. Exatamente, claro, exatamente. Sabe. Mas não é a solução para todo mundo. Com certeza. Basta ver o número de placas de vende que a gente tem em Porto Alegre, que é algo absurdo, né? Com certeza. Já projetando o ano que vem, Fabiano, qual a tua sugestão para investimento para os pequenos e médios investidores para maximizar os rendimentos? E aqui eu estou contando com a possibilidade de queda mesmo na taxa Selic, chegando a 4,75, 4,5. Claro. Existem índices, fizeste a pergunta anterior, rendendo renda fixa, por exemplo, investir em IMAB, que é atrelado à queda de DI. Então, esse foi um dos principais investimentos de renda fixa que nós indicamos esse ano. Fundos que chegaram a render 14%. Sim. Já atrelados à queda do DI futuro, e são renda fixa. Então, essa concepção de que o renda fixa não pode trazer um bom resultado, ela é antiga, né? Hoje, o renda fixa engloba outros índices que podem te proporcionar boa rentabilidade. O próprio crédito privado, com CRA, CRI, debentures, né, que são títulos de renda fixa, te trazem uma preocupação, claro, de risco, né, mercado, mas tu tens uma rentabilidade em torno de 6, 7% ao ano, sem uma exposição de volatilidade grande como na Bolsa. Para fechar mesmo agora a questão cambial, com o dólar chegando a 4, com essa expectativa, o que a gente pode esperar? Tem reflexos para os investidores? O dólar, a gente sabe que tem essa volatilidade muito grande diante do mercado externo, né? Começou numa conversa que a gente teve aqui sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas hoje a gente começa tendo uma retomada do Brasil na questão de crescimento, mas isso impacta também porque o investidor externo ele busca rentabilidade. Então, quando ele tira o dólar daqui de dentro, ele tira o seu recurso aqui de dentro, em consequência disso, o dólar aumenta. Quanto menos dólar no Brasil, né? Porque o país não tem tanto risco, então a taxa de juros reduziu. Só que ele volta a investir nos Estados Unidos, porque os níveis de taxa aqui não ficam tão atrativos como eles eram anteriormente. Perfeito. Fabiano, sempre é um prazer te receber de forma clara e objetiva. Para você aí de casa, boas dicas com o Fabiano. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Até o próximo encontro. Com certeza.